1 Coríntios capítulo 15, versículos 47 a 49. Nós lemos assim: o primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual terreno, tais também os terrenos. E qual celestial, também tais os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Muito bem. Este é o nome, na tradução, o último de nós, é a tradução de um jogo, ou nome de um jogo eletrônico de ação, aventura e sobrevivência. E esse joguinho que conta, mais ou menos deve ter sido lançado em 2011, aí nas plataformas de jogos eletrônicos, ele alcançou um sucesso enorme, né? E virou, inclusive, série de TV na HBO. Não estou fazendo propaganda não, viu, gente? Mas virou uma verdadeira febre. E é muito interessante, e tem a ver com o tema que eu quero tratar hoje, porque ele conta a seguinte história. Há um surto de mutação de um fungo, que é chamado Cordyceps, nos Estados Unidos, que arrasa o país, isso segundo o próprio joguinho e a série, em setembro de 2013, transformando então os hospedeiros humanos em monstros canibalísticos, que são chamados então de infectados. A maior parte da civilização humana acaba destruída no decorrer dos 20 anos seguintes. E a história do filme é exatamente a sobrevivência, ou seja, esta situação pós-apocalíptica, digamos assim, como é chamado. A história explora o conceito de uma infecção humana causada por um fungo parasita chamado Cordyceps. Ele infecta principalmente insetos. E quando ele infecta insetos de dentro para fora, ele começa a se expandir, ele domina e controla as suas funções motoras e força-o a cultivar o fungo. Essa, por exemplo, é uma formiga. Quase que não conseguimos mais enxergá-la, não é? Mas ela está dominada, os fungos estão saindo por ela, mas ainda vive, entre aspas. O joguinho eletrônico e a série de TV mostram os seres humanos sendo dominados, o que praticamente não é possível, pois se trata de um fungo que atinge apenas insetos. Mas o filme explora isso. Esta é a história do último de nós, ou dos últimos, pode ser no plural, dos últimos de nós, porque os sobreviventes precisam lutar contra estes seres humanos desumanizados, que foram infectados e controlados por este fungo. E é isso que nos traz para os tempos de hoje, nos últimos tempos principalmente. Terça-feira de Carnaval, 21 de fevereiro. A derrota de uma aposta de jogo de sinuca em Mato Grosso termina em assassinato de 7 pessoas. 7 pessoas. Dentre elas, uma criança de 12 anos de idade apenas foi baleada pelas costas por uma espingarda. Quem promoveu isso tudo? Edgar. Era um homem conhecido como campeão de sinuca, né? Mas nesse dia, ele enfrentou Getúlio,
Em um único dia ele perdeu 13 rodadas. R$ 4.000 em dinheiro. Ele não se conformou, foi embora para casa, voltou mais tarde com outra pessoa e disse: eu quero uma revanche. E no meio da revanche ele já começa a perder, faz uma jogada errada. Ele se revolta, vai no carro, busca uma espingarda e sai atirando. Ele e a outra pessoa. Matou porque perdeu o jogo. O que a história do Edgar me chamou a atenção é que não se trata de uma exceção, infelizmente. Vocês sabem, se lembram, eu mencionei aqui, por conta de brigas políticas, aqui pertinho em Anápolis, numa igreja evangélica, num domingo de manhã, um homem atirou no outro, os dois membros da igreja. Aliás, esse é um destaque interessante, é que esse homem Edgar conhecia todas as pessoas ali que estavam naquele bar naquele momento. Eram amigos, ou conhecidos pelo menos. Mas ele se mostrou naquele momento descontrolado. Aliás, controlado pelo vírus do descontrole emocional, pelo vírus da intolerância, pelo vírus da incapacidade de saber perder o jogo. E essa situação que nós temos visto, esse exemplo que eu mencionei, não é também o único, nós temos visto tanto isso crescer entre os seres humanos e nós estamos assim assistindo a falência moral, ética, eu diria até espiritual, claro, mas sobretudo humana. Nós estamos assistindo uma desumanização do ser humano, infelizmente. Vejam, porque perder um jogo de sinuca, isso é motivo para matar 7 pessoas. Eu fiquei ouvindo lá as explicações do advogado dele quanto à criança de 12 anos, que viu o seu pai morrer e quando o seu pai foi morto, ela correu para sair dali. E o advogado do homem que fez isso disse, ele atirou sem querer nela. Ele mirou em outro. Veja, ele mirou em outro. Por isso matou a criança sem querer. Que coisa triste, irmãos. E é nesse contexto que eu me pergunto, será que Jesus foi o último dos humanos? Vamos meditar sobre esse tema nesta manhã. A pergunta que eu faço, a primeira questão que eu quero refletir com vocês é esta afirmação. Jesus foi mais humano do que nós. Será? Será que é? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nós lemos assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E alguém dirá, não, Jesus foi Deus, ou é Deus. A Bíblia ensina e mostra que Jesus foi tanto humano quanto divino. Havia as duas naturezas presentes em Jesus. Mas há um grande dilema que traz essa pergunta, será que Jesus foi mais humano do que nós? Ou a grande pergunta é, Jesus foi humano como nós? E por que vem essa pergunta? Porque a Bíblia afirma que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E por isso a grande pergunta é, se Jesus não pecou, ele foi, eu estou dizendo no passado, porque hoje ele obviamente é muito mais do que humano, né?
uma nova natureza está a presença do Pai. Mas se Jesus não pecou, ele foi tão humano quanto nós? Essa é uma pergunta inquietante que é feita pelo autor de uma teologia sistemática, de um livro de teologia sistemática chamado Millard Erickson. Ele faz essa pergunta: se Jesus não pecou, ele é diferente de nós. E se ele não pecou, ele foi tão humano quanto nós? Essa é uma pergunta que vem. O escritor, o poeta londrino Alexander Popper, que viveu entre 1688 e 1744, ele escreveu uma frase que tem sido repetida muitas vezes: errar é humano. Então, volta a pergunta: se Jesus não pecou, se Jesus não errou, ele foi tão humano quanto nós? Sim ou não? O que vocês acham? De modo geral, as pessoas vão dizer: de jeito nenhum, se não pecou, porque errar é humano. Millard Erickson, então, estabelece a seguinte compreensão: se a gente afirma que não, Jesus não foi tão humano quanto nós, porque ele não pecou. E quem não peca não é humano, porque errar é humano. Ele diz: se essa é a nossa compreensão, nós estamos equivocados no que é o ser humano. E nós queremos então dizer que faz parte da essência humana errar. Faz parte da essência humana pecar. Mas foi assim que Deus criou o ser humano? Não. Aliás, só existem 3 seres humanos que nunca pecaram. Os 2 primeiros antes da queda: Adão e Eva. Nasceram perfeitos. Aliás, o livro de Eclesiastes diz isto, que Deus fez o homem perfeito. E o terceiro, a terceira pessoa é Jesus. Então, o pecado não faz parte da essência humana. E nesse sentido, então, que esse autor, Millard Erickson, ele diz que, aí a pergunta, né? Jesus era plenamente humano se ele nunca pecou? E então ele diz o seguinte: como nós defendemos que o pecado não faz parte da essência humana, da natureza humana, em vez de perguntarmos, Jesus foi, ele usa a expressão Jesus foi tão humano quanto nós, ele diz que nós deveríamos perguntar: nós somos tão humanos quanto Jesus? Perceberam? O pecado não faz parte da essência humana. Deus não criou o homem com pecado. A essência do ser humano era sem pecado, assim como Jesus viveu. Então a pergunta não é se Jesus foi tão humano quanto nós, mas se nós somos tão humanos quanto Jesus, porque ele foi mais humano do que nós, certamente. A segunda questão que eu trago aqui é esta: nós devemos ser tão humanos quanto Jesus. Este é o propósito de Deus para nós. É criar no mundo miniaturas, vamos dizer assim, totais de si mesmo, de Jesus. É reproduzir em nós esta mesma pessoa, esse humano como Jesus. Querem ver como a Bíblia ensina exatamente esta verdade? O texto que nós lemos diz: e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, Adão,
nós traremos também a imagem do celestial. Amém, irmãos? Este é o propósito de Deus para nós. Esse é o propósito para mim, é o propósito para você. Ele quer que sejamos tal como Jesus, tão humanos quanto Jesus. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque, vamos ler juntos? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Os que dantes conheceu. Esta é uma expressão muito cara aos batistas, porque nós cremos, nós os batistas de modo geral, cremos que a predestinação, ela está de acordo com o conhecimento prévio de Deus. Ou seja, para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele sabe desde a eternidade quem haveria de, em todos os tempos e lugares, aceitar a salvação. Ele sabe. Portanto, os que dantes conheceu, os predestinou, ou seja, todo aquele que crê em Jesus está predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. Eu gosto muito da expressão conforme, que aparece também em Romanos capítulo 12, que diz: e não vos conformeis com este mundo, este século, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que quer dizer este verbo grego que diz: não vos conformeis, não tomeis a forma? E a ideia é quando você pega uma garrafa, e ela tem uma forma determinada, e você joga um líquido dentro dessa garrafa, ela toma automaticamente a forma do vasilhame. O que o Evangelho está me dizendo, em Romanos 12, é que eu não devo tomar a forma do mundo em que eu estou colocado. Eu não devo me conformar com os padrões da sociedade que não crê. E por outro lado, do modo positivo, Paulo escreve dizendo que Deus nos predestinou para tomarmos a forma do seu Filho Jesus Cristo. E a expressão final diz: a fim de que ele seja o primogênito, não botei, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida? É que nós sejamos semelhantes a Jesus, iguais a Jesus, tão humano quanto Jesus. Esse é o desafio para todos nós, irmãos, no mundo onde a gente está vendo a falência de valores, a falência dessas coisas todas que mencionei, a intolerância presente, o ódio, a raiva de matar uma criança por causa de um jogo perdido, de atirar no outro irmão dentro da igreja por causa de visão política distinta. Irmãos, que coisa triste. Nós devemos ser tão humanos quanto Jesus. Essas coisas não fazem parte do ser humano. Terceiro e último aspecto que eu trago para vocês é isso: é que a nossa missão é trabalhar pela humanização do humano por meio do Evangelho. Quando eu estou falando humanização, é o padrão de Jesus. Não é o meu padrão, não é o que eu acho certo ou errado, não.
Eu quero ajudar para que as pessoas se moldem, não ao mundo e às ideologias humanas, mas que tomem a forma, ou seja, se conformem à imagem de Jesus. É para isso que eu trabalho, para isso que eu luto. É isso que deve ser, de fato, a nossa missão. Em Mateus capítulo 28, é um texto muito conhecido, está um pouquinho diferente aqui do que vocês conhecem, e eu vou explicar já por quê. Mas o Evangelho diz, palavra de Jesus, indo, vamos lá juntos? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso diz o versículo 19. Eu procurei aqui fazer uma tradução mais próxima do original, por isso não diz ide, como tem na maioria das traduções. Porque a ideia do ide, né, é um imperativo. E esse verso não começa com imperativo. O único imperativo que existe aqui é fazei discípulos. Fazei discípulos. O restante está no particípio, é o indo, particípio grego, é um pouco diferente do particípio em português. Indo, batizando, né? É isso. Ou seja, na medida em que vocês vão pelo mundo, façam discípulos de quem, gente? De Jesus. Em outubro de 2016, eu fui participar de um congresso no Espírito Santo, em Guarapari, um congresso da igreja chamada Igreja Multiplicadora, que é uma ação da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Eu fiquei impressionado porque eu ouvia, vez por outra, os preletores e as pessoas que iam à frente falar, perguntando assim, quantos discípulos você tem? Eu estava estranhando esse sotaque esquisito. Discípulos? Eu, Josué? Eu não fui chamado para fazer discípulo de Josué. E eu chamei então um querido amigo, pastor Fabrício, hoje trabalha aqui em Brasília. Falei, Fabrício, está me incomodando um pouquinho. O preletor norte-americano o tempo todo perguntando quantos discípulos você tem, quantos discípulos você tem. Ele disse, não, pastor, é só semântica. Eu falei, mas aí é que está o problema. É porque a semântica revela aquilo que vai no nosso coração, nas nossas convicções. Eu não fui chamado para fazer discípulos de Josué. Eu fui chamado para fazer discípulos de Jesus. O que me impressionou é que recentemente eu entrei no site da Igreja Multiplicadora, que é esse sistema de evangelização muito eficiente, maravilhoso, mas tem lá sobre isso. E o determinado pregador, ou pastor, botou uma expressão, por mais paradoxal que seja, você precisa fazer os seus discípulos de Jesus. Eu digo, não. Esse paradoxo não tem na Bíblia, não. Esse paradoxo não é bíblico. Eu estou aqui para fazer discípulos de Jesus. E todas as vezes que eu senti nestes mais de 40 anos de ministério, olha como é que eu já estou velhinho. Todas as vezes em que eu vi alguém ensaiando se tornar meu seguidor, eu alertei e disse, ei, você é chamado a ser seguidor de Jesus. Ainda mais nos dias de hoje, irmãos, quando temos esse monte de briga para ter seguidores. Quantos seguidores você tem no YouTube? Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos seguidores você tem? Acho que talvez o TikTok também tenha isso, né? Enfim, todas essas redes sociais. Quantos seguidores você tem? É uma febre. É uma febre. E o que eu já mencionei aqui, que eu descobri que você pode comprar seguidores para o Instagram. Pode comprar. Sabe como é que eu descobri isso? Porque eu não sei como alguém mandou para mim.
Você está interessado em comprar 10 mil seguidores no Instagram? Digo, não, obrigado. Eu vou devagarinho aqui, do meu jeito mesmo. Quem se interessar, que busque. Seguidor meu? Eu estou aqui para fazer seguidor de Jesus. E a grande pergunta que eu quero fazer nesta manhã a todos nós é se de fato nós estamos fazendo discípulos de Jesus. Ele disse em Mateus 4,19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o sentido da palavra matetes, discípulo. É seguidor. Discípulo de Jesus é alguém que segue Jesus. E mais ninguém. Meus amados irmãos, nestes tempos de afastamento dos valores e dos princípios do Evangelho, nós somos chamados a imitar Jesus, a seguir Jesus, e sermos nós também proclamadores desta mesma verdade, procurando na nossa vizinhança, nas nossas relações, fazer mais e mais seguidores de Jesus. Que Jesus não seja o último dos humanos. Que Jesus não seja o último de nós. Que Ele seja o primogênito, o primeiro. E que atrás dele possam vir tantos outros, que assim como Jesus, sejam verdadeiramente humanos, como Deus deseja. Que Ele, portanto, nos abençoe.